Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Pedro, sou graduando no curso de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês esse vídeo que é um resumo do texto Integrative Approach for Risk and Disaster Reduction, The Water, Energy, Food Disaster Ecosystem Nexus, tendo como autoria Masato Kobayama e demais colaboradores. Bom, o artigo inicia destacando que durante a pandemia da Covid-19, pessoas viram que a saúde para o bem-estar é fundamental, e afirma-se que esse bem-estar só pode ser alcançado com o que a OMS define como sendo um estado de saúde completo, físico, mental e social, e não apenas aquele com a ausência de doenças. Nos dias de hoje, diversas pessoas têm vivido com ansiedade sobre o presente e futuro em diferentes contextos. Mudanças climáticas, desastres naturais afetam a confiança, principalmente de grupos que se encontram em condições de maior vulnerabilidade. Para reduzir essa condição de ansiedade, diversas organizações se propuseram a procurar por soluções. A ONU, por exemplo, propôs 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que prezam por sustentabilidade para a humanidade. E o Escritório de Risco de Desastres da ONU estabeleceu o Sendai Framework para a redução de risco de desastres a fim de mitigar essas situações. Algumas ações das duas determinações podem estar diretamente ou indiretamente ligadas, sendo assim, atingindo o objetivo de uma, ajuda a alcançar a outra. Ainda na introdução, vemos sobre o sistema interconectado de água, energia e alimentos, também conhecido como Nexus Água, Energia e Alimentos, que é um campo de estudo relativamente novo que se tem acelerado rapidamente nos últimos anos. O enfoque do WEF, ou seja, Water, Energy and Food, era uma abordagem integrada para estudar os riscos da mudança climática global, mas recentemente tornou-se mais complexo, fornecendo quadros de decisão que incluem aspectos do desenvolvimento sustentável e riscos sociais. Sendo assim, o objetivo do capítulo deste livro é explorar questões do Nexus WEF com ênfase na redução de riscos e desastres e dessa forma propor o Nexus Água, Energia, Alimentos, Desastres e Ecossistemas, o WEFDE. Os autores iniciam o segundo tópico, de nome Pensamento da Sociedade sobre Sistemas Naturais e Ambientais, falando que existem diversas formas de entender a história da humanidade, sendo que, primeiramente, pode-se dizer que no início existia somente a natureza na Terra. Em seguida, os seres humanos desenvolveram sociedades através das alterações na natureza. E com o passar dos anos, diversas civilizações se formaram ao longo do planeta, com diferentes culturas, sem se preocupar com a escassez dos recursos. Dessa forma, ao estabelecer 17 objetivos da ONU, a preocupação se dá em passar para as futuras gerações melhores condições de ambiente para que não precisem se privar da utilização dos recursos. E também a Era Moderna, onde fala brevemente sobre a Conferência do Rio 92, que foi lançada a Agenda 21. Ações participativas para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo e unindo métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. O tópico 3 se dá pela introdução da importância da segurança de recursos para a sociedade, onde os autores afirmam que depois de reconhecer os elementos essenciais dos sistemas naturais e ambientais e compreender as relações entre os seres humanos e o meio ambiente, fica nítido quais elementos são mais importantes para os seres humanos. De acordo com outros trabalhos citados pelos autores, água, energia e alimentos são recursos essenciais, ou seja, indispensáveis para todas as sociedades e atividades humanas. Nas sessões seguintes serão explicados como a segurança de cada recurso do WEF é vital para o desenvolvimento humano e o bem-estar social. A segurança hídrica. A seção 3.1 aborda sobre a segurança hídrica, relatando que a disponibilidade de água é cada vez mais crucial para a segurança alimentar e bem-estar humano, devido ao aumento da população mundial. O ciclo hidrológico natural causa variações espaciais e temporais causa variações espaciais e temporais dos recursos hídricos, resultando em excessos e escassez de água, que são considerados problemas sociais, econômicos e ambientais. A escassez de água é reconhecida como uma crise que leva sociedades a buscarem segurança hídrica, que está relacionada à qualidade de vida humana, incluindo desastres hidrológicos extremos como seca e enchentes. O IPCC 2022 destaca que a intensificação dos padrões espaciais e temporais da distribuição das chuvas, devido às mudanças climáticas, aumentará a probabilidade de ocorrência de enchentes e secas, tornando a segurança hídrica uma preocupação cada vez mais séria. Com relação à segurança energética, pode-se resumir que a energia é um componente crucial da vida cotidiana e é usada em várias formas, como mecânica, térmica, elétrica e química. A maior parte do consumo de energia vem de fontes não renováveis, principalmente de combustíveis fósseis, e esse consumo está aumentando devido ao crescimento populacional e econômico. As energias renováveis que vêm de recursos naturais como sol, vento e água estão se tornando cada vez mais importantes para abordar a segurança energética e as preocupações ambientais. Os principais tipos de energia variam de país para país e são influenciados por fatores geográficos e econômicos. Melhorar a segurança energética exige estabilidade do suprimento e a confiabilidade do sistema, e é um desafio complexo no sistema de energia do mundo atual. A segurança alimentar discute o compromisso das nações em melhorar a segurança alimentar e o acesso a alimentos adequados, seguros e nutritivos para gerações atuais e futuras. Apesar disso, a prevalência global de insegurança alimentar moderada ou grave, aumentou lentamente entre 2014 e 2019, com um aumento estimado em 2020 igual ao dos últimos 5 anos. Quase um terço da população mundial, cerca de 2,37 bilhões, não tinha comida suficiente em 2020, aumentando em 320 milhões em apenas um ano. Para garantir a segurança alimentar, precisamos primeiro entender os sistemas alimentares, que incluem atividades de produção, distribuição e consumo de alimentos e seus resultados sociais e ambientais. O acesso a alimentos é outro elemento importante da segurança alimentar, juntamente com a qualidade nutricional.
As mudanças climáticas têm reduzido as produtividades em décadas recentes, o que indica a necessidade de tratar a segurança alimentar juntamente com as mudanças climáticas. Além disso, a pesquisa do WEF Nexus não incluiu de forma efetiva questões importantes de acesso como alocação e acessibilidade, que são essenciais para construir bem-estar para todos através da equidade social e justiça. Na seção 4, Nexus, Água, Energia e Alimentos, o texto aborda sobre o conceito de Nexus, que é uma abordagem integrada e holística para gerenciar recursos interligados como água, energia e alimentos. Alguns estudiosos consideram que a escassez de água tem destacado a importância de pensar nesses recursos em conjunto, em vez de maximizar a produção individual de cada um. Muitas pesquisas ainda concentram apenas um sistema, em vez de considerá-lo como um todo. Há semelhanças entre o WEF Nexus e a gestão integrada de recursos hídricos. O primeiro fator considerado é o Water Energy Nexus, ou seja, água e energia, onde a construção de uma usina elétrica pode gerar energia elétrica, mas a garantia da segurança hídrica requer muita energia. O segundo fator é o Water Food Nexus, água, comida, onde a disponibilidade de água é determinante para a produção de alimentos, mas a produção de alimentos também influencia a quantidade e qualidade da água. Por fim, o Energy Food, energia e alimentos, descreve como a energia é usada para atividades relacionadas à produção de alimentos, como operação de máquinas, transporte e processamento. A competição pelo uso da água para a energia e segurança alimentar é o centro de um debate emergente sobre o WEF Nexus. O tópico 5 aborda sobre a importância de considerar que economia e ecologia devem coexistir em harmonia. A subseção 5.1 trata sobre a importância dos ecossistemas para a sustentabilidade e segurança, e como eles são considerados nas metas e objetivos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O conceito WEF Nexus foi ampliado para incluir os ecossistemas, tornando-se WEFE, Água, Energia, Alimentos e Ecossistemas. Os serviços de ecossistemas são definidos como benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. É importante incluir os ecossistemas como parte central do WEFE Nexus, pois os serviços de ecossistemas são muito importantes para a vida e bem-estar de muitas pessoas em todo o mundo. No entanto, há desafios em estabelecer metodologias para avaliar economicamente os serviços de ecossistemas devido à diversidade e complexidade. O item 5.2 destaca a importância da gestão de ecossistemas para reduzir os riscos e desastres. O enfoque atual da engenharia é planejar e usar as características naturais do ambiente para reduzir desastres, e essa abordagem é reconhecida como redução de riscos e desastres baseada em ecossistemas. Os ecossistemas saudáveis reduzem a vulnerabilidade socioeconômica, sustentando a vida de vidas humanas e fornecendo bens sociais. Além disso, eles também podem reduzir a exposição física a desastres naturais, atuando como infraestrutura natural, barreiras protetoras ou amortecedores. A gestão de risco e desastre deve ser integrada à gestão ambiental, pois a exposição está relacionada ao meio ambiente. A EcoDRR tem o potencial de reduzir desastres naturais e fornecer serviços de ecossistemas ao mesmo tempo, e é considerado um sistema Nexus ecossistema desastre. Um exemplo de EcoDRR é a floresta em regiões montanhosas que protege as pessoas, assentamentos e as infraestruturas contra desastres naturais. Na seção 5.3 é abordado o que o texto propõe, que é o sistema Water Energy Food Disaster Ecosystem Nexus, uma abordagem para a gestão de riscos e desastres que visa manter a segurança da água, energia e alimentos, com base nos serviços ecossistêmicos. Esse modelo deve ser especialmente aplicado na fase evento do ciclo de gestão de desastres, quando as pessoas mais precisam desses recursos. O texto argumenta que, como os ecossistemas, a sociedade e os recursos WF são dinâmicos e interconectados, a incorporação de questões ecossistêmicas é essencial para melhorar a Nexus. A implementação do WEFDE é uma alternativa da ideia proposta pelo Sendai Framework, que seria a busca por medidas integradas e inclusivas em várias esferas. A identificação dos elementos do Nexus envolve água, energia, alimento, ecossistema, meio ambiente, terra, agricultura, clima, carbono, economia, saúde, nutrição e resíduos. A água é o elemento mais comum e essencial em estudos Nexus, seguida de energias e alimentos. A mudança climática representa uma ameaça global que afeta a segurança da água, energia e alimentos, sendo necessário estudar o Nexus WEF para considerar as interdependências e o impacto dessa mudança climática. O elemento carbono também é objeto de debate na discussão sobre a mudança climática, pois a emissão de CO2 intensifica a mudança climática e a acidez da chuva. A segurança do meio ambiente e dos meios de subsistência também é uma preocupação central ao avaliar o bem-estar, e questões de desastres naturais podem ser substituídos por meios de subsistência ou bem-estar na abordagem Nexus. Levando em consideração as desigualdades regionais e os desafios enfrentados no país, como a seca e conflitos entre os diferentes usos dos recursos hídricos, o autor destaca a importância de estudos de caso para entender as condições específicas de cada região e encontrar soluções adaptadas. Também são apresentados estudos que discutem estratégias de gestão dos recursos naturais. Por fim, o texto sugere que o conceito WEFD, incluindo desastres ecológicos, também é adequado para a realidade brasileira, considerando os desafios relacionados à redução de riscos e aos efeitos das mudanças climáticas. É isso, pessoal. Esse foi o resumo sobre o capítulo do livro. Obrigado e até a próxima.